Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Qualquer barulho aqui, a Rebeca aqui tá por aqui, tá bom? Ela tá de férias, né? Então já viu. Mas qualquer barulho aí vocês relevem, tá certo? Gente, eu vou dar continuidade ao vídeo, a nossa série de vídeos sobre batalha espiritual de alto nível, tá bom? Se você não assistiu, vai lá nas playlists, você vai achar tanto essa que eu tô fazendo agora, quanto a playlist Batalha Espiritual também, que dá muitas dicas pra você que tá iniciando na batalha espiritual. Esse vídeo aqui, essa série de vídeos que eu tô fazendo agora é pra quem já tem um entendimento de como que funciona a batalha espiritual e é pra quem quer entrar em batalhas de alto nível, tá certo? Gente, vamos lá. O vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês a influência da carne de porco na batalha espiritual, tá bom? Talvez eu fale coisas que talvez sejam, assim, surreais pra vocês, mas se vocês não deem crédito, vai pesquisar, vai estudar, que o que eu estou falando, gente, eu não estou falando da boca para fora e eu não uso só coisas que as pessoas falam que passaram. Eu uso coisas da minha vida, tá bom? Tá certo? Se é a sua primeira vez aqui, deixa a sua inscrição, né? Entra aqui para essa família, deixa sua curtida e comenta aqui se quiser, tá certo? Vamos lá, gente. Ano passado eu fiz o último propósito do ano, que foi quase um mês que eu fiz de propósito, que eu tava com uma mágoa muito grande de uma pessoa que não era mais mágoa, já tinha virado uma raiz de amargura. Tem um vídeo que eu explico que faz parte dessa playlist, né, a diferença entre falta de perdão e raiz de amargura. E eu dou várias experiências sobre a minha vida, então se você não assistiu, vai lá assistir, tá bom? E lá eu explico o que eu vou contar aqui pra vocês, que eu dou uma pincelada. Agora eu vou explicar um pouco mais a fundo, tá? Esse propósito que eu fiz mais ou menos desde o dia 10 de dezembro, e era para encerrar ele no último dia do ano, né, dia 31. Só que eu não consegui encerrar. Por quê? Porque o propósito era assim, era, eu tinha que jejuar da meia-noite até o meio-dia, todos os dias, até o dia 31. Então, ficou muito puxado, porque eu tenho, acho que 45 quilos em média. Se eu chego a 47, eu já me sinto já melhor. Quem é bem magra aqui sabe do que eu tô falando. 1 quilo que a gente ganha, a gente já fica super feliz, que a gente já se sente, nossa, tô engordando, né? Mas assim, então, pra mim é muito difícil estar fazendo propósitos muito a fundo. Porém, gente, o chamado que eu tenho é na área da libertação. Eu tenho que ter uma consagração com Deus, né? Não somente eu, todo mundo. Não importa se você tem você não tem chamado de libertação, gente, a gente tem que buscar a fundo a Deus, porque as lutas estão cada dia piores, né? A batalha espiritual está cada dia pior. Então, se a própria palavra mesmo diz, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? Não tá falando que se você estiver de pé, você vai ficar de pé até a volta de Jesus. Tá dizendo que se você tá de pé, cuide-se para que você não caia, né? Então, assim, nesse ano, eu já imaginava no ano passado que esse ano ia ter muita batalha para me enfrentar. Então, eu falei assim, não, eu tinha essa mágoa dessa pessoa, né? Então eu falei, não, eu preciso me livrar disso, porque eu já tinha orado muito para Deus me ajudar a perdoar e eu não tava conseguindo perdoar. Então eu precisava literalmente não só eu me esforçar para poder liberar o perdão, mas sim eu pedir a intervenção de Deus, porque já tinha virado desde uma falta de perdão até uma raiz de amargura. Então, por conta disso, acabou que eu tive que fazer esse propósito. Então, uma dica que eu deixo pra vocês: quanto maior é aquilo que você precisa, maior vai ser a sua luta. Não adianta você, eu quero me livrar dos vícios das drogas, eu vou jejuar um dia, 3 horinhas e Deus vai me libertar. Não é assim que funciona. Tá? Se a pessoa tá num vício, é algo profundo, tem um demônio por trás, a pessoa acreditando ou não, porque tem gente que não acredita, né? Mas tem um demônio por trás agindo. Então ele não vai soltar a alma da pessoa tão simples assim. Então não adianta você jejuar um dia e achar que vai ser liberto. Pessoas também que estão lutando por casamento, para restituição de casamento. Não adianta fazer só um propósito de um mês e achar que tudo vai ser melhor, o marido vai voltar para casa, ou seja lá o que for aquilo que a pessoa tá procurando. Então, assim, quanto maior, nunca se esqueçam disso, quanto maior é aquilo que você precisa diante de Deus, maior é o propósito, maior é a renúncia, maior é o esforço que você vai ter que fazer para poder demonstrar para Deus que você quer aquilo. Tá bom? Não só demonstrar para Deus, mas pela luta espiritual que é, tá bom? Porque às vezes, que nem eu falei para vocês, não era mais uma falta de perdão, no meu caso, né? Era uma raiz de amargura, então era muito mais profundo. Não adiantava eu ficar, porque eu já tinha ficado o ano inteiro, Senhor, eu perdoo essa pessoa, Senhor, eu quero liberar o perdão, mas eu não consigo, e eu não conseguia mesmo. Até que eu tive que fazer uma coisa radical para que eu realmente mostrasse para Deus que eu queria e para poder mostrar no mundo espiritual que eu estava disposta a obedecer aquilo que Deus estava falando na palavra dele, querer que a gente perdoe, senão ele não vai nos perdoar, né? Então aquilo tive essa ideia de fazer esse propósito dessa forma. E quando chegou, acho que no dia 20 e poucos, 20 e poucos,
começou a baixar a minha imunidade, eu fiquei com a garganta muito ruim. Eu tava numa igreja que tinha uma vigília na virada do ano, e eu tinha que cantar nessa vigília, e eu tava, gente, de um jeito que a música mais fácil do mundo eu não conseguia cantar. Quem canta sabe como é que funciona, gente. É muito. Se você tá gripada, nossa, parece que a sua voz é outra voz. Parece que a sua voz é a pior voz do mundo. Porém, eu tava disposta. Eu falei, não, eu vou cantar. Não interessa, eu posso estar ruim, eu vou cantar. Mas, voltando aqui ao espiritual, né? Eu tô dando uma pincelada para quem não assistiu aquele vídeo, explicando, né, o que me levou a comer a carne de porco, né? O que me levou a acontecer o que eu vou contar para vocês, tá? Quando chegou no dia 24, que era o Natal, né, que é do dia 24 pro dia 25, eu fui passar o Natal na casa da minha mãe, fui lá com a Rebeca, e quando deu umas 10 e pouco, eu tava arrumando ela. Isso, gente, já tava jejuando desde o dia 10 de dezembro, tá? Todos os dias, abrindo meia-noite e fechando meio-dia. Vocês podem falar assim, ah, mas se, no caso, na minha casa, lá na minha mãe, o pessoal é bem mais antigo que gosta de comer a partir da meia-noite, né? Tem gente que hoje em dia, muitas pessoas já nem ligam mais para essas coisas e comem já na hora da janta, às vezes é meia-noite já estão até dormindo, nem ligam mais para essas coisas. Porém, tem gente que ainda tem essas tradições, né? A minha família tem essas tradições de comer a partir da meia-noite. Então, a minha mãe não deixa você começar a comer se não der meia-noite, né? A avó do meu marido também tem essa tradição, né? E aí, vocês podem até falar assim, mas por que você foi lá se meia-noite você já ia ter abrido o jejum? Como é que você ia comer? Eu só fui lá pra ficar lá, gente, porque eu acho assim, né? Não tô indo só pra comer, né? Eu tô indo pra poder ficar com a minha família. Então, eu falei, não, não vou, só porque eu tô no propósito, né? Deixar de estar passando esse momento com a minha família, né? É muito difícil a gente conseguir reunir a família toda, são muitos irmãos. Então, é muito difícil conseguir reunir todo mundo. E a gente sabe que quando reúne os irmãos é aquela bagunça, né? É aquela. É aquela zoada, né? Que a gente gosta de fazer, brincar um com outro, essas coisas. Então, eu falei, não vou deixar de ir lá por conta que eu tô no propósito, né? E aí, eu só avisei minha mãe que, que eu não ia comer na ceia, eu só ia ficar lá só pra poder mostrar que tava lá junto. E como eles são cristãos também, eles entendem, né? Então ninguém ficou perguntando nada, graças a Deus. E aí, beleza. Quando deu 10 e pouco da noite, voltando pro dia 24, né? Quando deu 10 e pouco da noite, ah, eu tava arrumando a Rebeca pra ir pra lá. Aí meu marido trouxe pernil da casa da avó dele. Peraí, gente. Ai, gente, a Rebeca tá ali, ó. Bem ali, ó. Tá vendo? Ó. Ó a bichinha ali em cima do puff, querendo não cair com a cara no chão. Mas enfim, vamos lá. Sossega, hein, Rebeca? Enfim, né, gente? Quando deu 10 e pouco da noite, eu tava arrumando ela, meu marido trouxe pernil da casa da avó dele. Desde o dia 10 até o dia 24, eu tava sentindo a luta muito travada, a luta espiritual muito travada, porque eu já tava sensível espiritualmente. Isso só vai entender quando a pessoa ela já tá bem no nível bem profundo, porque para vocês verem, jejuando todo dia 12 horas, um jejum normal, que é o jejum intermitente, é uma coisa. Você fazendo jejum espiritual é outra coisa. A luta espiritual intensifica, porque você não tá fazendo só com o intuito de melhorar o corpo, melhorar a saúde, você tá fazendo no intuito espiritual, para você entrar literalmente na guerra. Então eu tava sentindo a guerra muito travada. Sabe quando você se sente meio a meio, assim, aquela guerra travada, assim, que você não sabe quem é que vai ganhar? Eu senti aquilo. Toda vez que vinha um levante durante esses dias, né? Eu conseguia me acalmar, eu conseguia ficar quieta, eu não cedia, eu não ficava com raiva, eu não arrumava a briga. Então eu tava sentindo a guerra travada, tipo, eu tava sentindo um levante enorme, só que eu tava conseguindo me manter firme. Sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas quem já passou por batalha espiritual de alto nível sabe do que eu tô falando, né? Então eu senti como se fosse uma batalha de muito alto nível. Eu tava sentindo que tava vindo luta de todos os lugares, só que eu tava conseguindo me manter firme. E aí, gente, conforme foi passando, aconteceu lá no dia, tô tentando me perdendo aqui. Chegou no dia 24, meu marido trouxe carne de porco, que eu falei pra vocês, né? Pernil. Eu amo pernil. Gente, eu amo pernil. Amo. Só que tem essa história que eu falei pra vocês. Eu não dava crédito nesse negócio de carne de porco. Se a gente for dar uma pesquisada na carne de porco, tem pessoas os judeus, né, que levam realmente essa tradição judaica, não comem carne de porco. A gente já sabe, né? Porém, eu conheço até uma pessoa também que não come carne de porco. Ela não é judia, mas ela não come carne de porco porque acha que é pecado. Por conta lá do Antigo Testamento, né? Mas, não é pecado a gente comer carne de porco, mas ela influencia sim na batalha espiritual, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês.
porque eu vivi isso na pele, né? Então, aí eu tava sentindo a batalha travada, como eu falei pra vocês, mas eu continuei seguindo firme. Comecei a sentir, né? O meu corpo também começou a dar sinais, o meu corpo físico, de que a minha imunidade tava baixando já, mas mesmo assim eu falei, não, eu vou até o final, vou até o final. Aí, quando deu 10 e pouco, né, ele trouxe aquela carne de porco. Aí eu falei assim, vou comer. Eu nem lembrei desse negócio de carne de porco, porque eu, que nem eu falei pra vocês, eu nem acreditava. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não dava crédito. E aí eu fui e comi. Quando eu comi, gente, eu senti um desânimo espiritual, não era físico, era espiritual. Eu não eu senti alguma coisa, gente, como se eu tivesse perdido alguma coisa no mundo espiritual, na minha vida, no meu espírito, eu senti como se tivesse perdido alguma coisa. Eu não sei explicar pra vocês fisicamente. Se você já passou por essa experiência, você sabe do que eu tô falando. Mas eu sentia um desânimo. Eu não sentia aquele prazer que geralmente eu tenho quando eu como carne de porco, porque eu amo carne de porco, sou apaixonada, gente. Principalmente em pernil, porque eu amo Natal, porque geralmente, né, a gente encontra muito facilmente pernil no Natal, né? E eu senti esse desânimo na hora, eu comia assim, mas na hora eu sentia até desânimo de parar. Eu fui e parei. Continuei arrumando, mas eu comi, engoli, né? Deixei lá, falei, não vou comer mais não. Falei pro meu marido, não vou comer mais não. Mas já tinha comido, né? Um pouco. Aí, beleza, né? Levei a Rebeca lá. Quando chegou virada do ano, eu fui abrir meu propósito, fui lá no banheiro, orei, abri mais um dia de propósito, né? E fiquei sem comer, tudo, até o outro dia. Quando chegou no outro dia, eu senti um. Ai, gente, esqueci. Eu sempre esqueço essa palavra. Uma opressão. Eu senti uma opressão muito forte na parte da manhã. Eu tinha acordado, a gente acordou no dia 25, né? A gente acordou, tudo, eu fui fazer minhas coisas. E aí eu tinha duas coisas pra fazer. Um exemplo, né? Faz de conta que eu tinha, eu tinha que pegar a roupa na máquina e levar pra estender lá em cima. E eu tinha que fazer uma madeira da Rebeca pra fazer ela dormir. Gente, eu sentia como se eu tivesse uma mochila com um saco de cimento nas costas. Eu não sei explicar pra vocês. Mas um peso muito grande, muito grande, muito grande. E isso eu não tinha fechado o jejum, porque não era meio-dia ainda. E meu marido pegou e falou assim, eu peguei e falei assim pra ele, eu vou fazer uma madeira da Rebeca, você dá pra ela, faz ela dormir, porque eu tô com uma pressão muito forte, eu vou lá pra cima orar. Pra quem não é daqui do canal, sabe que eu amo orar dentro do carro, gente. Eu amo orar dentro do carro. Eu prefiro orar dentro do carro, sair daqui e orar, do que pedir pra ele pegar a Rebeca e ir lá pra casa da avó dele pra eu poder ter liberdade aqui pra orar. Eu prefiro orar dentro do carro. E aí ele pegou e falou, não, deve ser porque você estava cansada. Porque outra coisa que aconteceu, né, no meio dessa batalha é que o sono da Rebeca mudou. Então toda hora eu ficava acordando, acordando, acordando toda hora durante a noite. Só pra me atrapalhar, né? Eu sei que não era ela, eu sei que era uma luta. Então, gente, eu conseguia detectar tudo. É que nem eu falei pra vocês. A luta tava intensa, intensa, de um jeito que... Mas eu não cedia, eu não cedia. Mas depois que eu comi a carne de porco, eu senti uma fraqueza. Foi uma fraqueza que me deu, literalmente espiritual. E aí eu tava sentindo aquela opressão. Eu sentia, gente, eu não conseguia ver nada, mas eu sentia como se tivesse coisas assim próximas de mim que não deixava, que tava tentando fazer de tudo pra me parar, que tava com uma. Sabe quando a pessoa. Sabe um exemplo de uma pessoa tá lá, é, tá quieta num lugar, aí a outra veio peitar com ela pra poder arrumar a briga, como se a pessoa chegasse bem assim próxima da outra pessoa e querer arrumar a briga, querer ficar. Esqueci como é que é a palavra. Ficar peitando mesmo, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, né? Ficar peitando pra poder arrumar a briga e era mais ou menos isso que eu sentia. Eu sentia coisas próximas de mim que tava querendo me fazer parar de tudo quanto é forma. E isso virou um peso. Por quê? Porque eu comia carne de porco e abriu alguma coisa no mundo espiritual que eu não sei ainda explicar pra vocês. Talvez mais pra frente eu faça um vídeo mais profundo sobre isso. Mas eu falo aquilo que eu sei e aquilo que eu vivi. Então eu não tenho, assim, uma 100% de experiências, né, para poder contar para vocês, ou estudo para poder explicar para vocês realmente o que é que acontece. Mas que influencia, influencia, porque eu passei por isso na pele, eu posso explicar para vocês com toda certeza do mundo que influencia. Alguma coisa acontece. Então, eu senti essa fraqueza, essa opressão muito pesada, pesada, pesada. Então, eu só tinha só essas duas coisas para fazer e eu não conseguia fazer. Era como se eu tivesse várias coisas para fazer no mesmo tempo e tivesse com uma bola de ferro no pé, mais uma mochila pesada nas costas. Tava muito difícil para mim. Então, foi que eu fui lá pro carro, deixei o Thiago aqui com a Rebeca, fui lá pro carro, comecei a repreender, repreender toda a opressão do inimigo. E aí eu tava de olho fechado, orando, declarando que repreendia todo o mal, tudo. E daqui a pouco eu senti um balanço. Eu explico isso no vídeo também. Eu senti como se. Sabe quando a gente entra da água, que a água fica mais ou menos até aqui?
Então a gente não fica balançando, porque às vezes porque a água sempre balança, né? Mas quando ela tá balançando bem calmamente assim, mas você não sente isso, eu senti isso dentro do carro. E aí eu pensava assim, o carro tá balançando de olho fechado e orando. Aí daqui a pouco eu abri os olhos e vi que. Peraí, gente, só um minutinho. Não pode, filha, não pode. Senão você vai. Senão você vai me chocar. Então, gente, aí eu senti essa opressão, tudo comecei a orar, eu senti esse balanço na água. Quando eu, como se eu estivesse dentro da água, né? Eu também não sei explicar o que é isso. Só sei que quando eu acordei, eu abri o olho, o carro tava todo parado e eu ainda orando, eu só abri os olhos. O carro tava parado, então era espiritual, tá bom? Então, assim, gente, é muito complicado. É muito. Ai, gente, quando eu me assustei, a mão da Rebeca aqui, ó. Ai, Jesus. Enfim, né? A gente explicando sobre essas coisas, não vai me dar um susto desse. Enfim, vamos lá. Pera aí, gente. Se eu pegar ela aqui, porque. Vem, Rebeca, não pode ficar aqui em cima. Vem aqui pro vídeo. Vem, que a mamãe já tá encerrando. Ai, gente, gravar vídeo com a Rebeca é assim, né, Rebeca? E eu tô. Oi, gente, faz assim. Faz assim, dá tchau, dá tchau. Então, gente, eu senti esse balanço, como se eu estivesse dentro da água. Também não sei explicar. Só sei que depois que eu orei, na hora acessou. Então, assim, tudo aconteceu depois que eu comi a carne de porco, porque eu senti isso no espiritual. Então, se você nunca teve batalha, nunca entrou na batalha espiritual profundamente, ou uma busca muito forte com Deus, você não vai conseguir entender o que eu tô falando aqui. É por isso que essa playlist é sobre batalha espiritual de alto nível, porque só quem tá passando, ou vai passar, ou já passou, né? E vai mais ou menos entender o nível das coisas, que não é simples, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente tá entrando, tá bom? Porque a gente tem que saber também o que que a gente tá, o que que a gente tá fazendo, tá bom? Porque senão a gente apanha dos demônios feio, tá bom? Então, gente, a carne de porco, ela influencia sim. Se você tá em batalha espiritual ou vai entrar pra lutar por libertação de alguém ou para você mesmo, evita a carne de porco tudo quanto é custo. O açúcar também. Eu já ouvi falar também que o açúcar influencia muito, porque o açúcar ele já faz mal para a saúde, na verdade, né? O certo era a gente nem comer açúcar. Porque o açúcar é tão bom, né, gente? Ai. Mas enfim, né? A gente é acostumada a vida toda a comer açúcar, né? Depois pra gente se libertar é uma luta danada. E é mesmo. Mas se a gente pudesse, seria bom a gente parar literalmente com o açúcar, porque ele atrapalha muito na batalha espiritual. E a carne de porco também, tá bom? Eu achava que não era, que era assim, que era coisa das pessoas mesmo, tudo, religiosidade, mas não é não. Realmente atrapalha. E o açúcar eu percebi porque eu comecei a fazer propósitos sem açúcar. Então eu percebi muita coisa muda, gente. O nosso espiritual fica muito aguçado. Então, evita a carne de porco, tá bom? Evita açúcar, evita. Porque realmente a batalha vai ficar muito mais fácil. Então, assim, eu não perdi a batalha? Não perdi. Mas eu senti essa opressão, então eu senti como se eu tivesse perdido alguma coisa, né, no mundo espiritual. Me deu uma fraqueza, né? Então, assim, me deu um problema ali que eu tive que resolver essa opressão danada que tava. E foi muito pesado, tá, gente? Eu só relatei, assim, por cima. Então, evita, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Acho que tem mais um ou dois vídeos pra encerrar essa série de vídeos. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, né, Rebeca? Dá tchau. Tchau, dá tchau. Tchau, dá tchau. E... Tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijo.